Olá, pessoal. Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar de juros simples. Bom, nós sabemos que juros corresponde àquela remuneração devida a um capital por conta da sua aplicação. E essa remuneração é proporcional ao prazo da aplicação e a uma taxa de juros acordada. Quando, em geral, nós temos um problema de juros simples, problema qualquer de capital, de dinheiro, o que a gente faz é, em geral, colocar uma reta que a gente chama da linha do tempo. Essa linha do tempo vai proporcionar que a gente visualize melhor o comportamento e a movimentação do dinheiro ao longo do tempo. Então, nessa linha, a gente indica aqui o momento zero. Então, vamos supor que essa linha do tempo vai representar o que a gente chama de um fluxo de caixa. Quando esta linha for representar um fluxo de caixa, uma seta para baixo significa um desembolso. E a seta para cima, uma entrada de capital. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um desembolso de R$ 1.000. E que esse desembolso vai resultar numa aplicação por 3 meses. E que a taxa que vai remunerar esse capital seja a taxa de 10% ao mês. Pessoal, essa aplicação ela pode ser feita a juros simples ou a juros compostos. Nesse momento, nós vamos fazer a juros simples. O que caracteriza a aplicação a juros simples? O que caracteriza a aplicação a juros simples é que a taxa, em cada período, vai incidir sempre sobre o valor inicial da aplicação. Então, ao final do primeiro período, você recebe 10% do valor que você aplicou. Ao final do segundo período, outros 10% ainda em cima do valor inicial que você aplicou. Ao final do terceiro período, outros 10% ainda em cima do valor inicial aplicado. Portanto, você vai ter uma remuneração total que vai corresponder a 10%, 10%, 10% em cima dos 1.000. 30%. A gente diz que esse percentual aqui é o percentual total de remuneração nessa aplicação a juros simples. E esse percentual, nós vamos perceber que ele é sempre dado pelo produto da taxa pelo tempo. Com uma condição, que a taxa e o tempo estejam referidos à mesma unidade. Aqui ambos estão ao mês, está vendo? Então, 10% em 3 meses gera um percentual total de remuneração de 30%. Nós vamos dizer que essa remuneração será de 30% do valor que você aplicou. Que são R$ 300. Então, você vai ter aqui essa aplicação rendendo 30%. Portanto, rendendo R$ 300, então você vai ter um valor de resgate nessa aplicação do valor que você aplicou acrescido da remuneração. Então, você vai ter aqui um valor de resgate de R$ 1.300. Só que esses percentuais aí, na matemática financeira, eles têm um nome, esses valores. A remuneração gerada numa aplicação financeira são os juros. E o valor de resgate numa aplicação financeira é o montante. E esse valor inicial que a gente aplica é chamado capital.
capital inicial ou principal. Correto? Então, nós vamos perceber que os juros serão sempre dados pelo percentual aplicado em cima do capital inicial aplicado. E o montante corresponde ao capital acrescido desse percentual. Esse é o montante. Agora, perceba bem, quando você aumenta um valor em 30%, se você imaginar que ele valia 100%, ao ter um aumento de 30%, que foi o nosso percentual de correção, você vai passar a ter 130% do que você tinha. Então, nós vamos dizer que esse montante é 130% do que você tinha. Só que o número 130% corresponde a 130 sobre 100. 1,3. E esse 1,3 é chamado o fator de correção. Correto? Tá. Então, isso está aqui no nosso texto. Você tem um capital C aplicado durante um certo período a uma taxa referida na mesma unidade desse período. Então, o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que a gente pode, para simplificar, ganhar tempo, velocidade e eficiência, perceber que taxa vezes tempo é o percentual total de remuneração. Então, o juro é esse percentual sobre o capital. Aqui não saiu o P. É o percentual aplicado sobre o capital. Perfeito? E aí, o valor de resgate, ao final do prazo da aplicação, é o montante. E ele corresponde ao capital acrescido dos juros. Ou seja, o capital corrigido naquele percentual. Então, se você tem um capital C e ele é corrigido a um certo percentual, a gente já sabe que corrigir num certo percentual é multiplicar por um fator de correção. Então, o montante é o capital multiplicado por esse fator de correção. Então, a gente pode raciocinar dessa forma. Correto? Vamos em frente. De olho na questão. Vamos lá. Uma aplicação financeira, a taxa simples de 24% ao ano, teve montante 2.280 ao final de 7 meses. E eu quero saber o capital inicial dessa aplicação. Bom, o que nós vamos fazer inicialmente é retirar os dados da questão. Isso é fundamental. Ou você sublinha, como eu sublinhei ali, ou você retira os dados na hora da resolução. É claro que isso, na hora da prova, vai depender do espaço que você tem, das condições da prova que você está fazendo. Mas então, vamos lá. Ele quer saber quem é o capital, a taxa de 24% ao ano, o tempo são 7 meses e o montante, 2.280. Pessoal, você repara que nessa questão nós temos taxa e tempo em desacordo em relação à unidade de tempo referida. Porque, olha bem, o tempo está em meses e a taxa está ao ano. Quando isso acontece, nós vamos ter que escrever um em função do outro ou os dois em função de um terceiro, o que for mais conveniente. Nós vamos lembrar que estamos trabalhando a juros simples. Então, quando eu tenho 24% do ano, significa que mês a mês, e o ano tem 12 meses, qual foi a remuneração?
2% ao mês. Então, como é que a gente chega nisso? A gente pega esse 24% e divide por 12, porque o ano tem 12 meses. E toda vez que nós multiplicamos ou dividimos uma taxa percentual por uma certa quantidade de unidades de tempo, nós temos o que se chama, na matemática financeira, de uma taxa proporcional. Então, a taxa proporcional é essa que a gente obtém quando multiplica ou divide uma taxa de juros por uma certa quantidade de unidades de tempo. Quando você faz essa divisão ou multiplicação por um determinado número de quantidades de unidades de tempo, você obtém uma taxa proporcional. No caso do juros simples, 24% por 12, 2% ao mês, essa será a taxa efetiva da operação. E aí, no caso dos juros simples, a taxa de 24% ao ano será equivalente a 2% ao mês. Isso no caso dos juros simples. No caso dos juros simples, a taxa proporcional será a taxa equivalente. Só juros simples. Bom, então agora eu já tenho taxa e tempo relativos à mesma unidade. Então vamos calcular o percentual da operação. Esse percentual é a taxa vezes o tempo. E dá 14%. O que significa dizer que o capital, ao ser aplicado, gerou um acréscimo de 14%, resultando no montante de 2.280. E eu quero saber quem é esse capital. Pessoal, se ele teve um acréscimo de 14%, ele passou a valer 114% do que ele valia. Imagino que o inicial é 100%, com acréscimo de 14%, 114%. Então, esse montante, 114 dividido por 100, 1,14. Esse é o fator de correção. Então, acrescer em 14% é multiplicar pelo um fator de correção, que é 1,14. Portanto, o capital vezes 1,14 é 2.280. Então, o capital será 2.280 por 1,14, que vai dar 2.000. Correto, pessoal? Segundo exemplo. Eu quero saber o montante da aplicação de 4.000, esse é o capital, a taxa simples comerciais, 6% ao mês, durante 1 mês e 10 dias. Bom, vamos escrever as informações do texto. Então, você tem um capital de 4.000. Ele falou que são juros comerciais. A taxa é de 6% ao mês. E o tempo é de 1 mês e 10 dias. E ele quer saber o montante. Pessoal, repara que nós temos agora um problema, inicialmente, com o tempo. Porque esse prazo de aplicação ele está misturando mês com dia. Como eu digo brincando para os meus alunos, esse prazo está mal com ele mesmo. Tem mês misturado com dia. Então, vou ter que ajustar isso. Ou eu transformo essa taxa para dia e transformo esse tempo para dia, ou deixo a taxa em mês e transformo esse tempo para mês. Eu vou fazer o seguinte, vou transformar tudo para dia. Então, eu tenho um mês, essa taxa de 6% ao mês, e preciso transformar para uma taxa diária. Eu preciso a taxa proporcional diária, que será a taxa efetiva diária.
O que acontece é que quando ele botou ali 6% ao mês, eu tenho mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, tem mês que tem 28, 29, no caso de fevereiro. Então, como é que eu vou saber? Bom, toda vez que ele fala em juros comerciais, isso indica que nós vamos trabalhar com ano comercial, que tem 360 dias. E o mês comercial, que tem 30 dias. Quando ele quiser que você trabalhe com o ano civil, que tem o mês de 28, 29, 30 ou 31, aí ele vai te pedir juro exato. É algo que não tem sido muito cobrado, o juro exato. Certo? O juro exato trabalha com um ano de 365 dias ou 366 se o ano for bissexto. Mas nesse caso nós temos o juro comercial. Então vamos achar a taxa proporcional aqui, que será a taxa efetiva. 6% dividido por 30. Nosso mês tem 30 dias. 0,2% ao dia. Esse tempo de um mês e 10 dias, na verdade, 30 dias mais 10 são 40 dias. Então, já sei que o percentual total de remuneração, agora que taxa e tempo estão referidos ao dia, eu posso multiplicar. Então, você recebe 0,2 ao dia em 40 dias. Então, você recebe 8%. Portanto, você tem um capital de 4.000 que será corrigido ao final do prazo em 8%. Os juros, a remuneração é de 8% do capital. Agora, a crescer em 8% é multiplicar por um fator 1,08. Porque a crescer em 8% é passar a valer 108%. Então, esse montante será o 4.000 multiplicado por 1,08. 4.320. Certo, pessoal?